A Janja tem à sua disposição 8 assessores em tempo integral. As atividades conhecidas da primeira-dama já custaram cerca de 4 milhões de reais aos cofres públicos. Fala pessoal! No vídeo de hoje, Caio Coppola comenta sobre o cenário político para as eleições de 2026, onde Tarcísio de Freitas ou Bolsonaro podem enfrentar Lula na disputa presidencial. Mas antes, ele analisa a crescente desaprovação de Janja, criticada por seu deslumbramento e altos gastos. E ainda, um trecho polêmico da entrevista do ministro José Múcio, que surpreendeu os jornalistas ao afirmar que os acontecimentos de 8 de janeiro não foram um golpe e defende a revisão das penas. Não sai daí porque o vídeo está começando. A sua avaliação, essa polarização vai ser com Tarcísio ou com Bolsonaro? Quem é mais forte contra Lula em um eventual segundo turno nas eleições de 26? Olá Basília, olá doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, antes de enfrentar a questão aqui em debate, eu queria fazer algumas observações sobre esse novo levantamento da Atlas Intel. Além de aferir aí a intenção de voto nos potenciais candidatos para 2026, o Instituto também pesquisou a percepção dos eleitores em relação a figuras de destaque na cena política. E o dado que saltou aos olhos aqui foi a desaprovação massiva da primeira-dama, a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja. Olha essa manchete de hoje aqui da CNN Brasil. 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja. Ou seja, 6 em cada 10 brasileiros reprovam o comportamento, as falas, a atuação pública da senhora Lula da Silva. Na internet, a primeira-dama Janja recebeu o carinhoso apelido de Esbanja, diante de sucessivos episódios de deslumbramento, com as suas circunstâncias e da sua predileção por um estilo de vida luxuoso, claro, às custas do dinheiro do contribuinte. Em dezembro do ano passado, o site especializado Poder 360 revelou que, apesar do gabinete da primeira-dama sequer existir oficialmente na estrutura de governo, a Janja tem à sua disposição 8 assessores em tempo integral. E aí, somando os custos dessa folha de pagamento com as infindáveis, as extravagantes viagens da companheira do Lula, a publicação concluiu que as atividades conhecidas da primeira-dama já custaram cerca de 4 milhões de reais aos cofres públicos. É mesmo uma extravagância. E aqui a gente precisa frisar, esses são os gastos conhecidos, porque contrariando mais uma das suas promessas de campanha, o Lula decretou sigilo de até 100 anos sobre uma série de informações, uma série de despesas relacionadas à sua companheira. Finalmente, esses atos suspeitos já estão sob investigação do Ministério Público Federal. Mas o fato é que na campanha, o Lula se vendia como um homem casado com a transparência. E no seu mandato, ele está mais para um amante do segredo. Afinal, segundo ele, aspas, na maioria das vezes, os maridos são mais apaixonados pelas amantes do que pelas próprias mulheres. Então, para quem não se lembra, essa fala foi vomitada na presença da senhora Janja e certamente não contribuiu em nada para melhorar a imagem da primeira-dama perante o público. Então, esse aqui é o primeiro ponto de atenção em relação a essa pesquisa, a deterioração da imagem pública da Janja e do seu marido perante o povo brasileiro. E eu digo isso porque, pela primeira vez, segundo esse instituto, a imagem negativa do Lula supera a sua imagem positiva. Na verdade, desde outubro do ano passado, a imagem positiva do Lula despencou 18 pontos percentuais. Pessoal, isso é uma queda vertiginosa. E aqui a gente chega no segundo ponto de atenção, também manchete da CNN. Lula cai e Tarcísio assume melhor saldo de imagem entre políticos. Então, na contramão da impopularidade do presidente petista, o governador de São Paulo vem aumentando o seu grau de conhecimento pela população, fortalecendo a sua imagem e mantendo aí a sua rejeição sob controle. Então, não à toa, como já foi citado, nas simulações de segundo turno contra o Lula, Tarcísio e Bolsonaro estão praticamente empatados com o petista. E aqui é o terceiro ponto. Como, aliás, disse a Basília, diferentemente da esquerda,
que tem apenas um único candidato eleitoralmente viável para 2026, e diga-se de passagem, né, um senhor que já está bastante idoso, com perceptíveis limitações físicas. A direita tem 2 candidatos muito competitivos, o Bolsonaro e o Tarcísio, e outros com grande potencial de crescimento ao longo dos próximos meses. É o fenômeno que o Zé Eduardo citou. Poderia falar aqui do Caiado, do Zema, do Ratinho Júnior, do Marçal, do Gustavo Lima. Ou seja, a esquerda está só com um candidato forte, em tendência de queda, enquanto a direita tem vários candidatos fortes, em tendência de alta. Mas só o processo pré-eleitoral, só o processo eleitoral que vai revelar quem é o favorito entre eles. Independentemente do candidato da direita que for para esse segundo turno, Basília, ele vai enfrentar um Lula casado com a Janja, apelidada de Esbanja, e padrinho político do ministro Haddad, apelidado de Tachad. Isso é tudo que uma campanha política sonha. Enfrentar um concorrente com imagem desgastada, que desperdiça dinheiro público e que governou aumentando impostos. Por isso, a direita é franca favorita em 2026. Além desses argumentos, se possível destacar outras razões, para você, Lula deveria tentar a reeleição em 2026? Pois é, Basília, na verdade é justamente o contrário do que você imaginou. Eu acho que o Lula deveria sim tentar a reeleição. Primeiro, né, puxando aí a brasa para minha sardinha, porque eu acho que seria um adversário fácil de ser derrotado. Quando a gente soma as intenções de voto de muitas pesquisas no espectro da centro-direita, a gente vê uma tendência aí para que isso se consolide no segundo turno. Esse é o primeiro ponto. Depois, porque como eu disse, é um candidato já envelhecido, com ideias ultrapassadas, um governo que aumenta impostos, extremamente impopular, né? Eu acho que a imagem da primeira-dama, ela afeta sobremaneira a imagem do presidente e do seu governo, especialmente quando a gente está falando de comportamentos. E eu quero deixar isso muito claro, eu estou criticando comportamentos de domínio público. Então, por exemplo, quando a senhora Janja da Silva se comporta de forma bastante indecorosa e xinga, né, empresários que têm grandes contratos aqui com o governo brasileiro e que agora integram o governo americano, obviamente isso repercute na imagem do senhor Lula da Silva. Quando a primeira-dama demonstra nítida insensibilidade com vítimas de desastres naturais e só se comove aí com a situação de um cavalo, isso também insulta a opinião pública e reflete no seu marido. E, finalmente, quando você vê sucessivas excursões para destinos de luxo na Europa, aí as expensas do erário, custando centenas de milhares de reais, é ingenuidade imaginar que isso, de certa forma, não respingue na imagem do homem que é casado com ela. Até porque, como a gente viu, esses gastos e o sigilo que ele decretou são objeto já de investigação do Ministério Público Federal por falta de transparência. Então, eu queria deixar muito claro que foi sugerido aqui que o meu comentário estava eivado de preconceitos, de etarismo, quiçá machismo. Não, eu estou descrevendo comportamentos. Descrevendo comportamentos com base em fatos, eu trouxe até as manchetes do jornal para comprovar isso. Está sim sendo investigada aí por não dar as informações para a imprensa especializada, de fato gastou milhões de reais segundo a opinião pública, desnecessariamente, e não à toa 6 em cada 10 brasileiros não a veem com bons olhos. Então, isso não se trata de preconceito e muito menos de desrespeitar alguém. Agora, não é porque eu respeito não só a pessoa, mas também a posição que ela ocupa de primeira-dama, que eu vou deixar de criticá-la quando ela está claramente desperdiçando dinheiro público e fazendo uma imagem muito feia, não só para o Brasil, mas também para o exterior. A gente fica assim, o Cardoso acha que o Lula cola. A fala de José Múcio, ministro da Defesa de Lula, fortalece a defesa de Bolsonaro? Com certeza. Eu queria refrescar a memória do nosso telespectador e lembrá-lo que, inicialmente, Múcio sequer se referia ao 8 de janeiro como um golpe. Ele falava, inclusive, ele chamava atenção para o fato de não haver nenhum apoio institucional, de não haver nenhuma liderança constituída. Enfim, ele enxergava aquilo como foi, uma manifestação de pessoas descontentes com o processo eleitoral, que tinha aí uma ínfima minoria de vândalos e baderneiros, né? Essa percepção ela é tão evidente
que o próprio governo Lula ignorou uma série de alertas aí da Polícia Federal, não deu tanta atenção para isso, e o seu gabinete de segurança institucional chegou a abrir as portas do palácio para esses manifestantes. Certamente, se a percepção fosse que se tratava de um golpe, o tratamento não teria sido tão amistoso. Chegaram até a servir aguinha, né, para esses manifestantes, quiçá para os vândalos. Mas essa tese do golpe, pessoal, ela tem alguns furos que são tão evidentes, né? Então, em primeiro lugar, a ideia de que tudo começou a ser orquestrado a partir de 2019, um governo extremamente popular, colocava milhões de pessoas nas ruas, recém-eleito, né, que se você pegasse não só o ex-presidente, mas também o ex-ministro da Justiça, combinados, tinham 60% das intenções de voto, que tudo começou a ser urdido já desde o primeiro ano do novo governo. Por que a Polícia Federal e o STF embarcam nessa narrativa? Porque a única chance que eles têm de tentar legitimar o inquérito inconstitucional das fake news, que foi reputado aí pelo Ministério Público como uma verdadeira aberração jurídica. Segundo, Basílio, o furo é dizer que criticar o sistema eleitoral é antidemocrático. Imagina, em 2015, todos os partidos tinham essa posição a favor do registro impresso do voto eletrônico. E só sem me estender muito, finalmente, né, em terceiro lugar, houve transição pacífica do poder. Não houve nenhum impedimento à diplomação do presidente, à posse do presidente. O ex-presidente estava no exterior, hospitalizado, sabe? Não teve nenhuma adesão, né, das lideranças das Forças Armadas, como ficou muito claro. Os fatos, né, não houve golpe, isso é evidente. E, finalmente, não houve sequer crime, porque os tipos penais prevêem emprego de violência ou grave ameaça, o que não aconteceu. E, no máximo, se você ainda considerar determinadas reuniões ou consultas como se fossem aí de uma trama golpista, isso não passaria aí de atos preparatórios que não são tidos, pelo menos não nesse tipo penal, como ilícitos. Então, realmente, assim, a tese do golpe não passa disso e até o próprio governo acaba, por meio de certas manifestações, contradizendo o que as investigações enviesadas da Polícia Federal apontam. Cardoso, a resposta agora é